Então, como prometido, trouxe hoje uma EDO para resolver com vocês, né? Essa equaçãozinha aqui. Só que, antes de resolver uma EDO, como eu já venho trabalhando aqui nas postagens, né? Falando a diferença de uma EDO e EDP, a gente vai trabalhar a EDO porque foi um pedido de um seguidor. Então, essa postagem é, claro, para a EDO. Se alguém quiser saber mais, comente aqui embaixo ou nos envie no direct que a gente vai montando materiais a partir disso. Beleza. Primeira EDO que você geralmente conhece, né, nas suas ementas e tudo mais, até porque é uma mais simples de você entender e de trabalhar. É a EDO que envolve equação de variável separável. Lembrando que é de primeira ordem, tá? Uma EDO de primeira ordem. Basicamente, você tem a sua equação diferencial, em que você consegue passar tudo de um lado, toda a variável x ou y de um lado, e a outra variável no outro lado da igualdade. Nesse caso, a gente tem então um modelo genérico, que geralmente é escrito assim. A nossa derivada, né, dy dx, é igual como se fosse uma divisão, uma função dividida. Né? Então, como que a gente iria resolver? Qual é o método de resolução? É tentar escrever, realizar as operações para escrever tudo de uma variável de um lado e tudo da outra do outro lado. Nesse caso, a gente tem o nosso gy vezes dy, que é igual a o fx dx. Beleza, você separou, tá vendo? Tudo que está em y está desse lado e tudo em x está desse outro lado, ok? E agora? Agora a gente integra, né? Lembrando que queremos encontrar não dy ou dx, a gente quer encontrar, nesse caso, como é uma variável, é uma derivada dy, a gente quer encontrar o y, a função que quando a gente substitui na equação diferencial, ela é verdadeira, né? Nesse caso, então, a gente integra os dois lados. Lembrando que teremos sempre uma constante. As duas integrais resultam em constantes, mas, de maneira genérica, operações entre constantes é uma outra constante. Então já vamos escrever assim, para não ficar perdendo muito tempo. Então resolva a equação y' igual a x² vezes y. O que a gente quer? A gente quer então encontrar um y, a função y que representa essa equação, né? Que quando a gente substitui aqui, diz que a equação é verdadeira e é dessa forma, né? Que a igualdade é verdadeira. Beleza. Primeira coisa, então, escrever a derivada em notação de Leibniz, que é essa notação dy dx, olha. Depois, repetimos o lado. E agora, separamos. Conseguimos? Sim, olha cá. dy, a gente passa o y dividindo. E o x² multiplica o dx. Olha que beleza, separamos. Então, basta integrar. Integral desse lado, integral desse outro. Não esquecendo de colocar já a nossa constante para poupar tempo. Beleza, integral de 1 sobre y dy. ln do módulo de y. Que é igual a integral de x² dx, x³ sobre 3. Já que a gente quer encontrar o y, então temos que isolá-lo, temos que encontrá-lo. Né? Nesse caso, ln, como que a gente faz para tirar o y do ln? Elevamos ao exponencial. Né? Colocamos uma exponencial. E se fizermos isso de um lado, temos que fazer do outro. Então, isso aqui é módulo de y. E uma característica da função exponencial, que é quando há uma soma nos expoentes, é como se houvesse duas exponenciais se multiplicando. Nesse caso, seria exponencial de x³ sobre 3 vezes a exponencial da nossa constante. Então, escrevendo aqui de uma maneira genérica para encontrar a solução, o nosso y, como está em módulo, então é mais ou menos, o e elevado a c é uma outra constante.
Vamos chamá-la de K, só para representar. Então, é 1K vezes exponencial de x ao cubo sobre 3. Mas o K mais ou menos, independente, né, uma constante, a gente pode escrever de uma maneira mais genérica ainda, que é, vamos chamar de A. A constante A vezes exponencial de x ao cubo sobre 3. E assim a gente resolveu a nossa equação. Ou seja, qualquer equação, qualquer função que tenha essa característica aqui, ao substituir na equação diferencial, prova que é verdadeira, ou seja, os dois lados são iguais. Certo? Então, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, deixar nos comentários. Espero que tenham conseguido entender, pelo menos um pouco, né? Resolvemos trazer em vídeo dessa vez. E qualquer sugestão, crítica, dúvida, é só mandar. Agradeço muito pela paciência de vocês e bons estudos!